para e pensa. Não teve na história do futebol sempre essa história de critério de desempate. Muitas vezes, tudo era decidido na moedinha. E hoje, a gente vai te contar a história de quando essas moedinhas decidiram a sorte de grandes disputas do futebol mundial. Eu sou Matheus Schenck e este é o Nonsense Football. Um dos casos mais famosos de partida decidida na sorte, na moedinha, foi um duelo que valia lugar na final da Eurocopa, em 1968. Isso aí! A Itália, que seria vice-campeã do mundo em 70, chegou às semifinais da Euro de 68 contra a União Soviética. O time, treinado por Ferruccio Valcareggi, tinha nomes imponentes como Dino Zoff, Giacinto Facchetti e Didi Riva, mas não conseguiu superar a União Soviética em 120 minutos. Nada de gols, 0-0. Só que não tinha uma disputa de pênaltis que resolvesse a parada. Os dois capitães, tanto de Itália e União Soviética, foram para o centro do campo e, na mediação do árbitro alemão da partida, decidiram a sorte no cara ou coroa. No fim das contas, deu Itália. O curioso é que os italianos foram para a final contra a Iugoslávia e o jogo também terminou empatado. Só que aí, eles resolveram fazer um jogo de desempate, uma partida extra, que resolvesse quem era o campeão. E aí, deu Itália. Se já é meio louco imaginar um sorteio definindo um lugar numa final de Eurocopa, imagina então um sorteio definindo uma vaga para a Copa do Mundo. Pois é. E esse sorteio sendo realizado por um garoto com uma venda nos olhos. Aconteceu. Foi para a Copa de 1954, na Suíça. A Holanda desistiu da eliminatória. Então um dos grupos ficou só com Turquia e Espanha, que fariam 2 jogos para ver qual das duas jogaria a Copa. A Espanha fez 4-1 na ida, a Turquia fez 1-0 na volta, mas não tinha o número de gols marcados como desempate, então elas foram para um jogo extra, que terminou 2-2 em Roma, e a gente tá vendo aí. A disputa de pênaltis só seria introduzida no futebol oficialmente a partir de 1978. Uma vitória para a Espanha, uma vitória para a Turquia e um empate. O que fazer? Como definir qual das duas ia jogar a Copa do Mundo? A decisão foi clara. A regra é clara. Chamar o filho de um dos trabalhadores do Estádio Olímpico de Roma, que era o palco daquela partida, para que, de olhos vendados, ele decidisse a sorte ou de Turquia ou de Espanha. Essa foi a decisão tomada para definir se Turquia ou Espanha jogariam a Copa. Luigi Franco Geman, de 14 anos, teve os olhos vendados e escolheu entre 2 papéis, com o nome dos países envolvidos dentro de um caneco. A sorte sorriu para a Turquia, que foi escolhida. O Luigi chegou a ser convidado pela Federação Turca para acompanhar a delegação nas partidas na Copa do Mundo na Suíça, só que ele acabou recusando, gentilmente. E a vida da Turquia na Copa foi bem curta. Eles deram azar, na verdade. Caíram no grupo com as finalistas, Hungria e Alemanha Ocidental. Eles só venceram um jogo contra a Coreia do Sul. Ah, uma coisa! Já aconteceu sorteio em jogo de Copa do Mundo. Foi em 90. Naquele Mundial, Irlanda e Holanda estavam no mesmo grupo e empataram o jogo entre si por 1-1. E elas ficaram iguais em todos os critérios. Com isso, tinham que decidir no sorteio quem seria segundo e quem seria terceiro. Ambos iriam avançar, mas isso mudava o chaveamento. E esse sorteio favoreceu a Irlanda, que ganhou, ficou em segundo e pegou a Romênia nas oitavas de final. No fim das contas, a Irlanda venceu esse jogo e avançou parando só nas quartas. A Holanda pegou um adversário bem mais difícil, a Alemanha, e acabou eliminada. 2 vezes na história da seleção brasileira em jogos de Copa América, a vida foi decidida em sorteio. A primeira delas em 1975, quando aconteceu a primeira Copa América de uma série de 3 seguidas, sem uma sede fixa. Brasil e Peru foram para as semifinais e no Mineirão o time peruano deu show. Teófilo Cubillas, principal jogador do Peru naquela época, marcou 1, e Casareto deixou 2 vezes a marca dele. Roberto Batata, do Cruzeiro, fez o único gol canarinho de uma noite infeliz para o Brasil. Na volta, em Lima, a seleção deu o troco. Um gol contra e um tento de Mendes definiram o 2-0 para os brasileiros. Só que isso dava num problema. Como a gente falou, a disputa de pênaltis só foi surgir de fato em 1978. A gente está falando de um jogo de 75. E o regulamento daquela Copa América não previa nem mesmo que houvesse um jogo extra para desempatar a situação. O jeito, então, foi realizar um sorteio, que foi dirigido pela filha do presidente da Conmebol, que era, adivinha só, um peruano. Segundo o site da CBF, olha lá, por mero acaso a bolinha escolhida era vermelha e branca e tinha a letra P. A Copa América ficava para a próxima. Aliás, nem o próprio capitão da seleção naqueles jogos, Wilson Piazza, sabe dizer ao certo como se deu o tal sorteio que classificou os peruanos. Ele confirmou que os boatos na época eram de que havia tido sim um direcionamento nesse sorteio.
Não sei quem representou o Brasil e não sei se o nosso representante foi ingênuo naquele sorteio, mas tem muitas coisas que aconteciam e ainda acontecem fora das 4 linhas que, se você não estiver atento, você dança. A outra situação envolvendo sorteio e seleção brasileira em Copa América aconteceu em 83. Aí já tinha pênaltis, só que o regulamento não previa isso. Foi num Brasil e Paraguai também em semifinal, e a gente falou desse confronto já em outro vídeo aqui no NSF, confere no vídeo aí que tá aparecendo pra você. As semifinais entre paraguaios e brasileiros foram mais brigadas do que jogadas. O Paraguai quase venceu o jogo em Assunção diante de 49 mil pessoas. O Brasil só foi empatar a 2 minutos do fim, com Éder. Na volta, haja pancada. O jogo foi verdadeiramente um show de truculência e um pouco de catimba dos dois lados. Mas acabou sem gols. Então... O futebol foi maltratado até na forma de apontar o finalista da Copa América. O Brasil, por causa do empate, ganhou a vaga no cara ou coroa. Um critério que não agradou ao presidente da CBF, Giulito Coutinho. A Confederação Sul-Americana tem que criar vergonha e criar um campeonato que se decida pelo menos no pênalti e nunca numa moeda. Mas também já rolou sorteio envolvendo times que não estavam no mesmo grupo num torneio. Isso aconteceu em 99, na Copa Mercosul. Os envolvidos? Corinthians e Boca Juniors. Corinthians e Boca estavam em grupos diferentes, mas fizeram campanhas idênticas. 6 jogos, 10 pontos, 3 vitórias, 1 empate, 2 derrotas, 10 gols marcados, 5 sofridos. Como não tinham a previsão de desempatar, sei lá, por número de cartões amarelos ou vermelhos, o jeito para definir qual dos dois seguiria vivo como um dos melhores terceiros seria a bolinha. A Folha de São Paulo chegou a destacar a vontade do atacante Edilson, do Corinthians. Preferia enfrentá-los, porque a gente está engasgado com o Boca pela eliminação no Teresa Herrera, 2-0. O jogo depende da gente. Agora é torcer pela bolinha. Tanto o Conmebol quanto o Boca Juniors foram partidários de haver um jogo entre o Boca e o Corinthians para definir quem iria enfrentar o São Lourenço nas quartas de final. Só que o presidente do Timão, o Alberto Dualib, justificou dizendo que não tinha calendário para isso, os jogadores já estavam muito cansados. E ele acabou batendo o pé pelo sorteio. Na sede da Conmebol, no Paraguai, colocaram um globo desses tipos de bingo com 10 números. O Corinthians avançava se desse algum número par, o Boca, ímpar, e deu o número 4. Com isso, o Timão assegurou $400 mil pela passagem para o mata-mata, e um problemão a mais para o calendário do caótico futebol brasileiro. Não sei se a direção e a comissão técnica do Corinthians ficaram felizes, mas logo eles acabaram abrindo caminho nesse calendário tumultuado. O Corinthians foi eliminado pelo São Lourenço, chegando a tomar 4-1 no jogo na Argentina. Uma coisa parecida aconteceu em 2009. Bora pra imagem. No Sul-Americano Sub-20, Colômbia e Equador estavam no mesmo grupo e empataram em todos os quesitos. Até o jogo entre eles foi 0-0. O último critério de desempate era o sorteio, que classificou os colombianos para o hexagonal final. Talvez o primeiro confronto entre brasileiros decidido no sorteio, infelizmente, não tem imagens. Foi entre Coritiba e Grêmio, na Taça Brasil, o Brasileirão de 1960. Após 3 empates, quem se classificou na bolinha foi o Grêmio. Nessa mesma Taça Brasil, mas em 1967, Atlético Mineiro e Botafogo jogavam pelas oitavas de final. Cada time venceu uma partida. Botafogo 3-2, depois Galo 1-0. Jogo extra então. Nada de gols até a prorrogação, quando cada time marcou uma vez no Mineirão. 1-1 placar final. O jeito era os capitães decidirem a sorte na moedinha no centro de campo. E deu Galo. E embora... Olha o que disse o Reinaldo, ídolo atleticano presente no jogo. Todo mundo reunido no campo para ver o resultado da moeda e antes dela cair, o Décio Teixeira, capitão do Atlético, saiu comemorando, gritando que a gente tinha vencido. Eu estava mais distante e não vi qual lado da moeda caiu para cima. Mas o juiz não teve como fazer a não ser acatar a decisão que acabou sendo do Décio. Reza a lenda que os jogadores do Atlético já tinham combinado de fazer assim, de comemorar antes de efetivamente saberem se tinham vencido ou não. Se isso é verdade, a gente não vai saber. 20 anos mais tarde, em 1987, mais uma vez o sorteio se fez presente no futebol brasileiro, desta vez no Gauchão. Na última rodada do quadrangular final do primeiro turno, isso aí, quadrangular final do primeiro turno, Grêmio e Caxias empataram por 2-2 no Olímpico. O empate deixou os dois times iguaizinhos em vitórias, gols marcados, sofridos, enfim, todos os critérios. E qual o problema disso? Bom, havia o regulamento que previa que o campeão do turno ia ganhar um ponto extra para a fase final, o hexagonal final do campeonato. Então, meio que tínhamos que saber qual dos dois era o melhor, Grêmio ou Caxias. E aí tinha um impasse. Ambos concordaram em fazer um jogo extra, mas o Grêmio queria que essa partida fosse no Estádio Olímpico. O Caxias, claro, queria que fosse no Centenário. Eles acabaram então concordando em fazer um sorteio na sede da Federação Gaúcha. E olha o que conta o Mário Ruaro Demeneg, presidente do Caxias na época. O Odoni queria jogar em Porto Alegre e a gente em Caxias.
Como não teve como um acordo, alguém propôs o sorteio. Dias depois, viemos na federação e tiraram a bolinha que deu Caxias. Foi algo parecido com o que aconteceu em 99 entre Corinthians e Boca. Bolas pares para o Caxias, bolas ímpares para o Grêmio. O número sorteado foi o 14, o que deixou o Caxias como campeão do primeiro turno. No fim das contas, porém, o Grêmio foi o campeão gaúcho daquele ano, no primeiro título do Filipão na equipe gremista. Hoje em dia, é claro que é bem mais difícil que a gente tenha que recorrer ao sorteio para definir alguma coisa. Até porque, como eu falei, já existe até mesmo o critério de menor número de cartões para desempatar em caso de igualdade. Mas é bom não esquecer da moedinha, viu? Aliás, não dá mesmo para esquecer da moedinha. O juizão aí de Manchester City Reading pelo Campeonato Inglês Feminino de 2018 esqueceu e pediu para as capitãs fazerem um jockey pô para decidir os lados do campo. Pedra, papel ou tesoura? Esse árbitro ficou 3 semanas suspenso pelo esquecimento da moedinha. E aí, que outros exemplos você conhece no futebol brasileiro ou futebol mundial? Deixa embaixo nos comentários. Aproveita e te inscreve no canal, é importante demais para nós. Eu volto na próxima. Tchau!